Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso, é um prazer ter vocês aqui conosco. Eu sou Washington, sou professor da UERJ, eu sou mestre em Antropologia pela PUC de São Paulo, sou doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, pela USP. Hoje eu sou professor da UERJ, eu trabalho em cursos de História e Ciências Sociais, além da pós-graduação. Sou professor também no mestrado da Bahia em Relações Étnicas, e a ideia desse primeiro módulo é dar um pouco, você é responsável pelo primeiro módulo, é dar um pouco de algumas conceitualizações teóricas para vocês. Então será um módulo um pouco mais teórico, Eu fiz a ideia de dialogar um pouco com vocês, Eu fiz alguns apontamentos, aqui, mas vai ser profundamente dialogado, Um pouco essa nossa estratégia aqui, Então, o primeiro conceito que eu queria trabalhar um pouco com vocês é esse conceito de tradição, É um conceito, assim, o curso é fundado ao redor dessa ideia de tradição, Por quê? Por duas questões, Porque no contexto contemporâneo é justamente essa ideia de tradição que amarra a nossa identidade, Então, assim, a ideia de tradição é que nos define muito quem nós somos, Qual é a nossa raiz, qual é a nossa ancestralidade, quais são as tradições que essa raiz, essa ancestralidade lega pra gente. Então, essa é uma das primeiras razões. Uma segunda razão é porque na nomenclatura legal é muito difícil você achar um conceito que abarque povos indígenas e povos africanos, Então, povos ciganos. Então, se cunhou a ideia de povos tradicionais, A despeito de que os povos africanos e mesmo os povos indígenas têm outros nomes para substituir a ideia de tradição, Povos indígenas muitas vezes gostam de serem vistos como os povos originários, povos africanos como povos locais, Então, esse termo tradição não é muito assumido, muitas das vezes, por esses grupos, por eles mesmos, E por que isso, Qual é a razão disso? Porque tradição é um conceito histórico, ela tem uma história, Que é um pouco dessa história que eu vou começar a contar aqui para vocês hoje e vou continuar um pouco nos outros vídeos com os outros conceitos que passam pelo curso, Então, assim, a ideia de tradição, ela nasce ali no processo de expansão marítimo comercial, E, sobretudo, no momento de chegada do europeu no continente americano. Por quê? Porque, de certa maneira, a América é o lugar onde você não tinha noção do que existiam, que povos eram esses, Então, quando os europeus se lançam no mundo, como no processo de expansão marítimo comercial, surge, então, uma necessidade de organizar, nomear, tipificar aqueles povos Então, quando eles chegam aqui nas Américas, encontram os povos aos quais se dá o nome de indígenas, E o próprio termo indígena é um termo em latim, significa povos da terra, surge então essa necessidade de enquadrar esse outro, É aquilo que o Tzvetan Todorov chama de a descoberta do outro, Então, quem é esse outro, E a necessidade que se tem de enquadrar, de nomear este outro, Então, neste processo é que surge a ideia, os binarismos. Então, este outro é igual a mim, só que invertido. Então, se eu sou um povo que sou da civilização do progresso, este povo é do atraso. Então, a noção de tradição, ela surge em um primeiro momento associado à ideia de atraso, Então, estes povos ditos tradicionais são povos que estavam no tempo histórico, passado, são povos voltados para o passado, e que são povos, de certa maneira, que estão numa cadeia evolutiva lá atrás, enquanto que os europeus estavam lá na frente, porque são povos voltados para o futuro, para o progresso. Então, esses povos americanos, povos africanos, povos indianos, povos do Oriente como um todo, da Arábia Saudita, do mundo árabe, são entendidos então como povos tradicionais, ou seja, voltados para o passado, enquanto que os europeus são entendidos como povos do progresso, voltados para o futuro. Então, essa ideia de tradição
construída voltada para o passado, é a ideia que persiste muitas vezes hoje, né? E é a ideia que a gente tem que acabar com essa ideia. Ou seja, então a primeira questão que eu queria colocar aqui nesse primeiro módulo nosso é repensar essa ideia de tradição, não só associada ao passado, mas pensar a tradição enquanto um elemento vivo, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria tocar com vocês. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco por que a tradição é viva, por que a tradição é vida, né? Então, até daqui a pouco, a gente se vê no próximo vídeo. Um abração!